soltou pro corta-luz, pro Vereca, tocou para trás, Márcio Diogo, Ítalo balançou! Fernando Diniz. Você tá pensando que eu sou louco, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Joguei 16 anos como profissional, praticamente 11 em time grande. E sem perceber, eu também fui me preparando para ser técnico, que a minha escola, para ser treinador, ela foi enquanto eu joguei futebol. Como eu era muito crítico, com o tempo aquilo foi me formando como treinador. Nosso diferencial é saber pensar no momento de jogo. Agora está todo mundo bobo, a gente está pensando sério. O jogador, como ele é tratado a maior parte do tempo como uma máquina que tem que dar resultado, ele nem é muito bem visto um jogador pensante. Só é interessante se ele pensa para produzir enquanto jogador de futebol. Não pelas ideias que ele tem, pelo senso de moral, de ética e de justiça. Então isso foi uma coisa que sempre me feriu muito enquanto eu joguei futebol. E isso me incomodava. E tinha um lado muito bom, que era o lado de jogar, do prazer de jogar futebol, de fazer aquilo que eu quis fazer, que eu sonhei fazer. Então sempre tinha esse conflito do prazer de jogar e do desprazer em ser tratado simplesmente como objeto. As pessoas não diferem um grande jogador de uma grande pessoa. Geralmente o grande jogador é tratado como uma grande pessoa e às vezes uma grande pessoa que está batalhando, que não está vivendo um bom momento, é tratado como uma pessoa menor. E isso é uma distorção que eu não consigo entender e tampouco admito. Então, nos lugares que eu estou, desde quando eu sou técnico, essa promoção de justiça e de igualdade entre as pessoas é uma coisa que eu procuro promover e que me faz feliz fazendo isso. O Diniz, ele falou que ele sofreu muito, né? Nos anos que ele foi jogador, vendo sacanagem, vendo as coisas erradas do futebol. E ele tenta pregar nos times dele, na filosofia de trabalho, tudo aquilo de diferente, né? Sempre sendo o mais honesto possível, sempre sendo o mais companheiro e amigo possível, né? Eu fui treinador porque o Mancini, que é o meu padrinho do futebol, Wagner Mancini, ele sabia que eu quase fui auxiliar dele quando eu parei e um grupo de investidores de Ribeirão Preto, amigos do Mancini, compraram um time em Votorantim, chamado Votorati. E o campeonato estava para começar, eles precisavam do nome. Aí o Mancini me indicou, mesmo eu sem nunca ter trabalhado. Então nós iniciamos o campeonato da A3 de 2009, o primeiro jogo a gente não tinha jogador para fazer o banco. E a gente foi montando o time durante a competição e fez uma campanha meio que histórica. Nós acabamos terminando a primeira fase em primeiro, fomos campeões, assim, com os números muito positivos, e naquele mesmo ano a gente foi campeão da Copa Paulista. Primeiro tem que roubar, rouba ele! Continua a correr, continua aqui na terra, continua! O futebol extrapola muito a parte tática, né? Aqui é uma maneira de conviver, aqui é uma convivência diferente. A gente tem um jeito meio único de lidar com os jogadores, todo mundo vê o meu jeito meio agressivo e enérgico, mas a minha vida, em particular, é uma vida de dedicação aos jogadores. O que eu tenho de melhor é a minha relação com os jogadores. Então, mas é claro que, inevitavelmente, um outro jogador você vai ter problema. Mas eu não tenho problema com um jogador. Ao contrário, eu tenho problema com pessoas que ferem aquilo que é pré-estabelecido. E vale para o dirigente, para o jornalista, para o jogador e para qualquer pessoa. Então, eu tive uma história que tive no Paraná Clube, que é, tive problema com o jogador. Eu tive problema com o jogador, lá eu tive problema com a imprensa e tive problema com o dirigente. Com o jogador, menos tive problema. Eu sou um cara que me importo com o jogador de maneira muito profunda. Então isso eu carrego muito comigo. E por isso que eu acho que a gente consegue tirar um pouco mais de determinados jogadores que eles não conseguem em outro lugar e assim com a gente aqui no Audax, os caras conseguem se sentir bem e jogar melhor. Infelizmente as pessoas olham muito o resultado do jogo só. O resultado do jogo quase sempre é o mais importante, mas não é só o resultado do jogo que importa. Tem muita coisa que acontece no jogo que também é importante e a gente não pode perder a noção disso. Então, como se ganha, como se joga, como se cultiva as relações dentro de um ambiente de trabalho. Então, são coisas que a gente sempre teve muito focado aqui. Então, a consistência, ela deriva disso. E essas vitórias que têm aparecido de uma maneira
mais enfática nesse campeonato, elas derivam de uma coisa maior que a causa. A consequência não é maior que a causa. É pra pressionar o tempo todo. O tempo todo é pra jogar com sob pressão. Não é pra cair dentro do treino, não é um treino só físico, é um treino pra pensar, um treino pra criar. A gente não joga só para ganhar o jogo, só pelo resultado. A gente joga por conta de fazer o melhor que a gente pode. O resultado vai ser consequência disso. O que me encantou, que me fez querer ser jogador de futebol, foram os grandes jogadores que eu vi jogar. E hoje o que eu sempre tento fazer é que os jogadores resgatem aquilo que eles sonharam um dia em ser. Ninguém vai ser o Pelé, ninguém vai ser o Messi ou o Neymar, mas todo mundo tem um Messi, um Neymar, um Pelé dentro de si. E é tentar dar ferramentas para que os jogadores consigam chegar ao máximo que eles puderem ser enquanto jogadores daquele sonho sonhado lá atrás.